Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês, ó. Um beijo no coração. Sintam todos se abraçados aqui na minha cozinha. Gente, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre abuso de criança e de mulheres e educação de filhos. Eu mandei um vídeo aí, um um vídeo que eu mandei aí sobre conquistas, né? Que as mulheres que querem sair de um abuso, de um relacionamento abusivo, um casamento abusivo, elas vão ter que conquistar. Só que eu vou deixar assim já um detalhe. O que acontece é que eu aqui no meu canal, eu só passo para as pessoas coisas que eu vivi, coisas que eu experienciei, coisas que foram necessárias que eu fizesse na minha vida para que eu hoje chegasse onde eu tô hoje, entendeu? Então eu tento aqui no meu canal passar para as mulheres o que aconteceu comigo. Não que isso vai acontecer com todas as pessoas, mas foram coisas que eu tive que fazer para que eu conquistasse certas coisas que para mim era impossível. Porque dentro de mim eu não sentia que eu era capaz de me libertar de algo que me fazia tão mal e eu achava que era necessário. Mas eu aprendi que não, que aquilo ali nunca foi necessário, nunca foi preciso eu ter aquilo, aquele relacionamento, que aquilo não me dava estabilidade em nada, muito pelo contrário. Aquilo tirou de mim toda a minha identidade, sabe? Tirou de mim tudo o que eu poderia ter sido na vida, eu perdi nesse relacionamento. E me tornei uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu sou hoje, porque hoje eu sou realmente quem eu sou, entendeu? Eu não preciso de ficar pisando em ovos, eu não preciso de ter medo de falar o que eu penso assim, com as pessoas, no público. Eu não tenho ter receio de ir em uma festa e chegar lá e ter que ficar sentada moado no canto, porque qualquer ato que eu fizer pode ali haver alguma explosão. Então hoje eu sou uma pessoa diferente, hoje eu sou eu mesma. Então, quando eu digo que é capaz de, a gente tem a capacidade de sair desse relacionamento abusivo e entrar para uma nova fase da vida, onde a gente vai ter ainda que nos autoconhecer. A gente vai ter que aprender quem somos nós, sabe? A gente vai ter que fazer uma lavagem cerebral em tudo que a gente acreditava, jogar aquilo tudo no lixo e começar do zero, se autoconhecer, a se amar, a se querer. E eu digo mais para vocês ainda, esse é o pior momento. Esse é o momento onde você vai chegar, talvez no seu quarto ou em algum sofá, numa cadeira, e você vai querer gritar e perguntar: o que eu vou fazer agora da minha vida? Porque você não vai saber viver sem aquele opressor perto de você, sem aquela pessoa te mandando e te dizendo e que... Gente, eu era uma mulher que tinha medo de morrer e a minha casa tá suja. Eu tinha que manter tudo muito limpo, com 5 crianças. Eu tinha dentro de mim, que tinha que estar tudo muito organizado. Porque eu era tão ruim, uma pessoa tão ruim, me mostrava que eu era uma pessoa tão inútil, sabe? Que eu me enxergava uma coisa suja. Eu acho que por isso que eu tinha esse grau de limpeza, de querer tudo muito limpo. Porque por fora eu via que as pessoas me enxergavam como um ser ruim, como um ser maldoso, como um ser com cheiro ruim, sabe? Então eu precisava que algo ficasse limpo. Então eu queria que as minhas coisas fossem muito bem limpas, passada, lavada e arrumada. E quando eu cheguei, o momento que eu cheguei, que eu olhei para dentro de mim e falei assim: peraí, agora eu tô sozinha, eu e meus filhos. Mas e quem sou eu? Quem sou eu? Eu chorei, eu gritei como uma criança. Quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida? Por quê? Porque eu estava me tornando uma pessoa livre. Eu podia fazer tudo o que eu quisesse sem alguém para estar ali me martirizando. E eu vi que tudo que eu estava fazendo não era ruim e nunca foi ruim. As coisas que eu fiz.
o meu jeito de agir, o meu jeito de pensar. Não, não era ruim. Só que eu tinha ser mantida, eu era mantida dentro daquela bolha, porque os meus pensamentos não condiziam com a vontade do outro ser. Porque o não que estava muito tempo preso na minha garganta era o não para muitas coisas ruins que ele fazia. E eu não aceitava. Mas se eu quisesse sobreviver àquilo, eu tinha que me calar. Entendeu? E outra etapa da vida, gente, que eu falo com vocês, que depois de vocês passar por tudo isso que vocês passaram, vocês não precisam carregar esse fardo nas costas de vocês e achar que a culpa é de vocês, que vocês escolheram mal. Porque eu ainda falo com meus filhos, algumas horas eu ainda falo. A culpa de vocês ter sofrido a maioria das coisas que vocês sofreram foi por causa de uma escolha minha. Uma escolha minha, sabe? Mas a gente não conhece o ser, nem vivendo com ele, nem às vezes ter saído de dentro dele. A gente não conhece, né? Então hoje eu não vejo que eu tenho culpa. Eu não vejo que eu tenho culpa. E eu nunca, durante esse trajeto todo, né? Eu nunca virei para os meus filhos e disse para os meus filhos, seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Nunca precisei, nunca. Muito pelo contrário, quando saiu o nosso divórcio, foi deixado lá que ele podia vir visitar. Não, ele não podia vir porque foi Lei Maria da Penha. Mas ele podia mandar buscar o nosso filho menor e levar para casa dele lá, onde ele tivesse, passar, né? Tem as datas que o juiz decide lá, é Dia dos Pais, um aniversário, essas coisas assim. Ele nunca quis buscar o filho. Ele nunca veio atrás do filho. Então, é os filhos que começaram a sentir que ele foi, pronto. E ele só voltava só com intimações para reclamar, mas nunca para falar que ele veio, que ele tinha um telefone, que os meninos, né, tinham um telefone, mas nunca ligou, nunca perguntou como vocês estão. Foram meus filhos que foram vendo que ele não queria ser pai deles mais. Mas da minha boca não saiu algo que pudesse manchar a dignidade que ele acha que ele tem, ou a paternidade, eu tirei a paternidade dele. Não aconteceu isso não. Não foi preciso. Muito pelo contrário, há um tempo atrás, pouco antes de Miguel fazer 2 anos, o meu filho mais velho, ele ainda, né, minha mãe mora no mesmo bairro que a minha sogra. Então, meus meninos foram muito tempo criados por lá. E eles têm amizade por lá, e são padrinhos de criança, e a comunidade da gente é uma comunidade. Então, ele ficou sabendo que meu filho estava lá com o Miguel. Eu não sei se um irmão dele viu meu filho com o Miguel e levou para a avó paterna conhecer, e depois ele ficou sabendo que meu filho estava lá. E meu filho já tinha pegado o carro, já tinha vindo embora. Então ele chegou na casa da minha irmã procurando para saber de Miguel. E foi isso que aconteceu, no máximo foi isso que aconteceu, sabe? Eu acredito que depois Rafael tenha levado Miguel lá para ele conhecer, mas não teve mais envolvimento. Eu lembro que quando o Clesley fez 18 anos, ele desistiu. O pai pediu que ele desistisse da pensão, porque a pensão estava um tempo já atrasada e sem pagar. Então o Clécio já tinha feito 18 anos, o Clécio já assumia a pensão para lá, eu já não precisava, graças a Deus, de estar lá. Então o Clécio foi lá e falou, não, pode ficar, eu estou trabalhando, eu tenho o meu dinheiro, e ele estava acompanhado da irmã. Quando acabou aquilo ali tudo, diz o Clécio que o pai perguntou para ele assim, aquela ali é sua namorada? Ele não conheceu a filha. Ele não conheceu a filha dele. Vocês entenderam? Então, foi ele que não fez questão. Então, o conselho que eu dou para vocês, não fale mal dele. Deixe que o tempo leve ele. Para onde? Para a banda que ele quiser. Onde Jesus mandar, sabe? E tem muitas pessoas que ficam assim, mas eu vou orar para ele morrer, eu quero que ele se...
né, se ferre e tal. Gente, ore para que ele viva e viva bem, para que ele veja a sua vitória. Ore para que ele viva e que ele tenha saúde, para ele ver seus filhos crescidos. Ore e peça a Deus para que ele viva bastante, para ele ver o que ele não quis. Foi ele que não quis uma família, foi ele que não quis uma esposa, foi ele que não quis os filhos. Mas nunca diga isso para os seus filhos, que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Não, não precisa. Acabou o relacionamento, acabou tudo, acabou, zerou. Vai levar um tempo, vai ter mágoas ainda por um bom tempo, ainda dentro de você. Mas quando você vê que sua vida caminhou, que sua vida andou e que você fez o que você podia e que, gente, talvez essa história que começou tão triste começa a florescer de uma maneira tão inesperada para você, que você faz, sabe, muitas perguntas para Deus. Eu faço: Deus, por que o Senhor me fez isso? Por quê? Sabe, porque você viveu tanta maldade que você não acredita. Que você, dentro daquela maldade toda que você viveu, você conseguiu salvar aquele ser que você amamentou, você gerou, você conseguiu salvá-los, sabe? Você conseguiu tirar eles de uma porcaria de vida que você colocou eles. E eu hoje, vendo que meus filhos não têm trauma, meus filhos não carregam ódio, meus filhos conseguem perdoar, sabe? Meus filhos, às vezes, eu fico encasquetada com algo que acontece e eles chegam perto de mim, eles sentam e conversam: mãe, é isso, vai passar. Às vezes eu ainda me assusto com alguma intimação, eu choro. Gente, eu choro, eu falo: ele não vai me deixar em paz. O que mais ele quer é a minha alma. Meus filhos fazem: mãe, é processo da vida. A vida tem um processo. Aí eu olho para eles e falo: meu Deus, eu disse para eles que a vida tem um processo. E agora eles dizendo para mim que a vida tem um processo. E a vida, gente, ela é de forma que como que eu vou explicar para vocês? A vida, ela é, querendo ou não, o mundo se fez redondo por alguma forma. Porque eu, por exemplo, no momento que às vezes eu caio, eu choro, eu sou traída, sabe? Eu choro muito por aquilo. Eu não me lembro que talvez eu possa ter feito isso. Mas é verdade, eu posso ter feito isso. Em algum momento da minha vida eu fiz. E aí o mundo girou e pá, chegou em mim. Você entendeu? Naquele mesmo momento, o mundo vem cobrar de mim. Então, eu procurar ser uma pessoa boa, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa digna, ser uma pessoa verdadeira, eu procurar acreditar no amor, porque tem pessoas que falam que amor não é importante. Gente, o amor é a coisa que gera, deveria reinar na face da terra, sabe? Porque até quando você tá com raiva de alguém e você sente, você sabe que você é uma pessoa que ama, é mais fácil se curar, é mais fácil, vai doendo menos. Essa coisa que acontece, esse momento de tristeza, é como se você estivesse vivendo um luto que todos nós já vivemos um luto, perdemos alguém que a gente ama muito. Então, esses momentos é assim, com o tempo a coisa vai se tornando só lembrança. Dói, dói, mas dói menos, entendeu? E todos nós estamos no mundo sujeitos a sofrer tudo enquanto é coisa. Tanto felicidade, como tristeza, como saúde, doenças. Nós estamos sujeitos a todos, a tudo. E o ambiente que a gente vive, o local onde você tem a sua comunidade, eu digo assim, as pessoas mais próximas de você, tudo que você faz ali nesse pelotinha de ambiente,
Tudo que você faz respinga nas outras pessoas. Então, quando você sofre algo que as pessoas veem que você está doente, é aquela pessoa que está ali naquela redoma, naquela sociedade onde você vive, que te conhece, que sabe quem é você, geralmente elas te socorrem. Então você nunca vai estar só. Nunca você vai estar só. Então por isso que eu acho que é tão importante você se libertar de tudo que for muito abusivo. Você pode dizer para o outro assim, não, eu não quero atender o telefone, não estou disponível. Não, eu não vou na festa porque eu não quero. Você pode dizer para a pessoa que você não quer fazer as coisas. Mas a gente vive num mundo onde você tem que ser feliz por uma foto, ser feliz por um filme. E eu leio muito, sabe? Assim, os meninos, né? A gente lê muito. Então, eu dentro das minhas leituras, eu fico olhando que até o autor, quando ele vai escrever certas frases num livro, ele procura encaixar um momento de dor, de solidão, de tristeza, de alegria, sabe? Ele procura encaixar ali dentro daquela história um ambiente, sabe? Aí ele te dá detalhes de uma cadeira, de umas flores, de um tapete, de uma cortina, de um vento, ele tenta te envolver naquele ambiente para você sentir o que você está lendo. E assim é a vida, sabe? Você às vezes entra naquele ambiente e aquele ambiente te faz sentir aquilo. E é uma história. Você tem que virar a página e continuar vivendo. Então, lute pelo que você crê. Lute por que você quer. E se falarem que você não consegue, seja Buda, cega, muda e surda. Seja isso. Continue. Só continue. Continue. Porque eu acho que no fim da história, a vida é só um caminho. Só um caminho. Ó. Fiquem com Deus. Tchau.